Olá, boa noite. Sou o Padre Luís Almeida. Bem-vindo a este momento de partilha nesta semana de oração pelas vocações. Estou aqui um bocadinho para vos falar da vocação na Sagrada Escritura. Estou aqui um bocadinho para vos falar de uma dinâmica de vocação que existe na Sagrada Escritura e que podemos ver em vários relatos vocacionais que existem na Bíblia e que gostaria de vos apresentar e gostaria de falar um bocadinho sobre ela, porque é realmente de uma beleza muito grande esta forma como Deus vem ao encontro dos homens, e é uma forma muito bonita esta de Deus se manifestar e de nos fazer perceber a sua vontade, não é? Toda a Sagrada Escritura testemunha que Deus nunca usou a sua omnipotência para se impor sobre o homem. Deus foi sempre uma proposta aos homens. Deus propôs sempre como um caminho de felicidade certo. E quis sempre precisar dos homens para fazer conhecer e cumprir a sua vontade. Não a impôs, mas usou, entre aspas, outras pessoas para, em seu nome, anunciarem a sua vontade, para, em seu nome, fazerem compreender aos homens como, se cumprissem a sua vontade, conseguiriam encontrar este caminho de felicidade. Estes chamamentos bíblicos são de uma importância enorme na história da salvação e continuam ainda hoje a acontecer de formas muito diferentes, obviamente, mas continuam ainda hoje a acontecer com esta mesma dinâmica de revelação da sua vontade e do seu projeto de amor e de felicidade. Existe, como eu vos dizia, uma dinâmica intrínseca a todas as vocações na Bíblia. Pontos-chave que podemos observar em todas estas narrações de um chamamento bíblico. E é sobre estes pontos que agora gostaria de vos convidar a refletir um bocadinho e se calhar até a espelhar a própria vida e perceber que nós até passamos por isto ou que poderemos reconhecer a nossa vida em alguns destes momentos. Para isso escolhi como texto assim de base a vocação do profeta Jeremias. Poderia escolher muitos outros. No final vou deixar-vos muitos outros textos que poderão ler e perceber um bocadinho também aquilo que aqui vos vou apresentar. Mas acredito que este seja um dos mais belos relatos de vocação de toda a Sagrada Escritura. A mim pessoalmente também diz-me muito e por isso leio-o convosco e a partir daqui falo-vos um bocadinho então desta dinâmica do chamamento e da vocação na Sagrada Escritura. Diz assim então o livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. E eu respondi, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou ainda um jovem. Mas o Senhor replicou-me, não digas, sou um jovem, pois irás aonde eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois eu estou contigo para te livrar. Em seguida o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me nos lábios e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A partir de hoje dou-te poder sobre os povos e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruires, para edificares e plantares. É belíssimo este texto do livro do profeta Jeremias e podemos dizer assim então, um texto que nos demonstra um bocadinho então esta dinâmica bíblica de vocação. Vou apresentar-vos 5 atos, digamos assim, se colocarmos a vocação bíblica como uma peça de teatro, vou apresentar-vos 5 atos de uma mesma história. 5 atos que constroem a mesma história de vocação.
Aqui também na história do profeta Jeremias e depois em muitas outras da Sagrada Escritura. Reparem, o primeiro ato de uma vocação é sempre o chamamento de Deus. A palavra do Senhor foi-me dirigida. Não é Jeremias que escolhe ser profeta, não somos nós que escolhemos ser discípulos. Acreditamos que é um dom do Senhor. É sempre Deus quem toma a iniciativa de chamar. Com Jeremias foi assim. Jeremias começa por dizer que ele era uma pessoa perfeitamente normal e que, num determinado tempo da sua história, Deus lhe falou. Pois bem, é sempre Deus que toma a iniciativa. Antes de pensarmos na nossa vontade, antes de pensarmos naquilo que temos de fazer, antes de tudo isto, existe a santidade e a gratuidade de Deus. A santidade e a gratuidade de Deus estão antes da vontade humana. Deus propõe-se como caminho, propõe-se como modelo de felicidade. E a nós está a necessidade de acolher. É claro que é necessário o êxodo para o seguimento. É necessário sairmos mesmo desta nossa vontade humana. É necessário sairmos mesmo daquilo que se calhar até tínhamos sonhado para nós. Para irmos atrás daquilo que Deus quer connosco. Havia um grande mestre de espiritualidade que dizia que a vocação é o encontro, o ponto de encontro entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Quando o homem molda a sua vontade à vontade de Deus. Mas é Deus quem toma a iniciativa. O primeiro ato de uma vocação é sempre o chamamento de Deus. E o segundo ato desta vocação é que o chamamento de Deus é sempre para a missão. Deus não chama para fazer o que gostamos. Deus não chama só porque sim. Deus chama porque tem uma missão para nós. De facto, a Jeremias Deus diz-lhe: eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Eu que te escolhi antes do seio materno, constituí-te profeta das nações. É para esta missão que Deus chama. Não chama para continuarmos no cômodo do nosso sofá. Não chama para continuarmos no cômodo da nossa vontade, às vezes egoísta. Chama para esta missão específica. Chama para algo específico. A missão é sempre... a vocação, parte sempre deste amor que Deus tem pelo mundo. Nunca se limita à pessoa. Estende-se a todo o mundo. Alarga os horizontes da nossa vida. Por isso dizíamos que é preciso sair da nossa vontade, dizíamos no ponto anterior. E só escutaremos a nossa vocação se descobrimos que somos uma missão neste mundo, como nos diz o Papa Francisco na alegria do Evangelho. Somos uma missão neste mundo e aquela missão que é para nós, não há ninguém que a vá fazer. Deus chamou-nos a nós para a cumprirmos. Como não existiu outro profeta Jeremias, outro Isaías, outra Nossa Senhora, outro Paulo. Aquela missão era específica deles. E isto é fundamental. O terceiro ato de uma vocação, pois são as resistências e as dúvidas. Víamos esta belíssima exclamação também de Jeremias e mesmo, se calhar, lógica, dizendo: mas Senhor Deus, eu não sei falar, sou ainda muito jovem. Deus envia Jeremias a falar com reis, envia Jeremias a falar com os grandes sacerdotes e Jeremias, com razão, diz-lhes: mas eu sou um jovem, como é que me vão ouvir? Pois nisto da vocação, o mais fácil é encontrar razões para resistir a Deus. O mais fácil é encontrar razões para desistir. Isto da vocação, conseguimos muito bem encontrar tentativas de ludibriar Deus. Vejam o exemplo do profeta Jonas também, por exemplo, a forma como encontra maneira de tentar fugir de Deus, mas como Deus não o larga, porque lá está, tem aquela missão específica para ele. Também Jeremias: mas eu sou um jovem, eu sou muito novo para pensar nisto de vocação.
Pensem, se calhar também nós somos muito novos e andamos assim também nisto. A dúvida tem de ser vista sempre como uma oportunidade e não como uma negação. Diante da dúvida não podemos dizer, se eu estou a duvidar da minha vocação é porque Deus não me chama a ser isto ou aquilo. Não, pelo contrário, a dúvida é uma oportunidade. Uma oportunidade para descobrir o que Deus quer verdadeiramente de mim. Uma oportunidade para ser verdadeiramente feliz. E de dúvida em dúvida avançamos até à certeza que é o amor de Deus. Mas sejamos muito concretos. A dúvida não está só no início da vocação. Não está só no primeiro discernimento. Acompanha constantemente a vocação. E acompanha de uma forma muito, muito presente. Mas todas essas interrogações são respondidas na oração, são respondidas na intimidade com o Senhor. Quantas vezes o próprio profeta Jeremias teve de fugir, foi maltratado, foi enganado pelos próprios amigos e sempre conseguiu encontrar em Deus esta certeza de que estava no bom caminho porque estava a fazer a sua vontade, apesar de parecer que tudo estava a correr mal. Por isso, a dúvida, a resistência, faz parte deste caminho de vocação e deve ser superada, como foi superada a de Jeremias, com a certeza de Deus. De facto, o quarto ato de uma vocação é a confirmação de Deus. Vejam que bonito o que diz o profeta Jeremias. Em seguida o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me nos lábios e disse-me: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Que belo! A confirmação de Deus é que não agimos sozinhos. É que não dizemos palavras nossas. É que não fazemos coisas só porque nos apetece, mas estamos a cumprir a sua vontade. Estamos a ser fiéis ao seu projeto de amor. Quem está disponível ao diálogo da vocação está disponível aos sinais de Deus. A perceber quantas vezes Deus toca os nossos lábios e põe na nossa boca as suas palavras. A perceber quantas vezes Deus toca os lábios dos outros para nos dizerem palavras de vocação, palavras de salvação. E é por isso é preciso estar atentos a estes sinais que confirmam o nosso chamamento. Deus está a agir na nossa vida, sempre, constantemente. E nunca nos diz simplesmente o que fazer, mas mostra-nos como fazer. Ao profeta Jeremias, Deus mostrou o que ele tinha de anunciar. Foi as suas palavras que pôs na boca dele. A cada um de nós, Deus mostra-nos o que temos de fazer, a nossa missão, também através das pessoas que vamos conhecendo, também através das pessoas que nos vão ajudando a discernir este caminho. Deus põe palavras de vocação na sua boca, palavras de salvação na sua boca para poderem ser anunciadas. Deus confirma, através de muitos sinais, a nossa vocação. E por último, o quinto ato de uma vocação é a resposta do homem. Então, mas não devia ser o primeiro eu responder logo ao apelo de Deus? A resposta é sempre um acolhimento. Sempre um acolhimento do dom gratuito de Deus, um acolhimento da missão que Ele tem para nós. A resposta é sempre fruto de uma reflexão profunda, de uma confirmação de Deus. Jeremias começou a anunciar quando Deus lhe confirmou que estaria com ele sempre. Aqui tem uma frase do profeta Isaías, porque a resposta de Jeremias é todo o resto do seu livro, que depois podemos ler, mas aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, estou disponível, estou pronto. Porquê? Porque percebi, acolhi o dom e acolhi a missão que Deus me confiou. A resposta é sempre concreta, é sempre coerente e é sempre fiel. Ou seja, não é uma coisa etérea. Eu não sigo Deus, sabe-se lá para o quê. Sigo Deus para fazer aquilo que Ele me chama a fazer. Sigo Deus no concreto da minha vida. Sigo Deus na coerência da minha vida. Não adianta dizer que estou a responder a Deus, mas depois faço 1500 coisas diferentes. E é uma resposta fiel, que se empenha em ser realmente fiel a este Deus que é fiel a nós. E depois a resposta é sempre totalizante. É toda a vida. Ocupa todas as dimensões da minha vida. Eu não posso
ser verdadeiramente cristão, ser verdadeiramente religioso, ser verdadeiramente padre, ser um verdadeiro marido, uma verdadeira esposa, se eu não estou todo naquela vocação. Não deixo que ela seja totalizante para a minha vida. Não deixo que ela preencha todo o meu pensar, todo o meu agir, todo o meu amar. Aconteceu assim com os profetas, mas com todos aqueles que são chamados por Deus. Meus caros, estes são os 5 atos de um caminho de vocação divina. São os 5 atos que encontramos em muitas outras vocações na Bíblia. E, de facto, como vos disse, deixo-vos aqui muitos outros relatos de vocação em que vocês podem encontrar, se calhar, até este mesmo esquema, podem encontrar esta mesma dinâmica e perceber como Deus age sempre primeiro, como Deus indica claramente qual é a missão, como o homem tende a resistir, a querer uma certeza, como Deus confirma essa certeza e depois como o homem responde livremente, coerentemente, fielmente, concretamente a essa chamada, a esse chamamento. Abraão, Moisés, Isaías, Samuel, David, Jonas, Maria Santíssima, Paulo, pensem nos outros também, Mateus, os primeiros apóstolos, todas respostas totalizantes da própria vida que vos convidam, se calhar em momentos desta semana de oração pelas vocações, a reler e a pensar na sua beleza. Meus caros, espero que este vídeo tenha realmente ajudado a pensar na dinâmica da vocação de cada um, perceber que se estamos numa fase de dúvida ou não, se estamos numa fase em que estamos a discernir sinais de Deus, pois tudo isto aconteceu com os profetas, com os apóstolos, aconteceu com Maria Santíssima e por isso todos nós estamos neste mesmo caminho constante da descoberta da vontade de Deus para cada um de nós. Desafio-vos a tomar nas mãos a Sagrada Escritura com muita frequência para conhecer como Deus fala aos homens e como Deus se revela aos homens para mostrar a beleza e a felicidade que é seguir o seu caminho e assim cada um poder realmente dar a sua resposta livre, concreta, totalizante a este chamamento. Rezem por todos aqueles que já responderam, rezem por todos aqueles que estão em discernimento vocacional, rezemos uns pelos outros para que se cumpra sempre e em tudo a vontade de Deus. Obrigado.